Cara, se você ainda não entendeu qual é a diferença entre a EAR e a AFA, é hora de a gente discutir isso. Eu sou a Alexia Dias, aqui do Chega de Vestibular, e hoje a gente vai conversar exatamente sobre quais são as diferenças entre uma escola e outra. Bom, vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa sua curtida aqui, que aí eu entendo se o vídeo foi legal ou não pra você, beleza? Também não esquece de se inscrever, que daí o YouTube avisa, ativar as notificações, hein? Que aí o YouTube avisa absolutamente tudo que eu postar por aqui. Ele te manda uma notificaçãozinha lá no seu celular, beleza? Vamos lá, A primeira coisa que você precisa entender sobre a EAR e a AFA é que elas são completamente diferentes. Embora ambas façam parte da aeronáutica, que é a força militar que cuida, né, do nosso território aéreo, né? A escola da EAR e a escola da AFA são diferentes. Como assim? A gente tem profissões diferentes dentro da EAR e da AFA. Quando você entra na AFA, você vai estudar para trabalhar em cargos que são de fato superiores no quadro da aeronáutica. O que isso quer dizer? Você vai trabalhar como chefe de seção da parte da logística, para quem for da intendência. Você vai trabalhar com treinamentos, com o chefe de seção também da parte da infantaria. Para a parte dos aviadores, você vai trabalhar com aviões pilotando. Então, se você tem vontade de ser piloto de avião, a sua oportunidade está na AFA, beleza? Quando a gente vai para a EAR, a gente tem os níveis técnicos lá, que são o pessoal que vai trabalhar muito mesmo com a mão na massa. Como assim? Mecânica de aeronaves, desenhos, né? Cartografia e material bélico. É um pessoal que coloca mais a mão na massa, beleza? BCT também, que é controlador de tráfego aéreo, que é a pessoa que fica lá nas torres fazendo controle, conversando com os pilotos, pode decolar, pode aterrissar, tudo mais, né? Então são profissões completamente diferentes. No edital, quando a gente vê as especialidades da EAR, por exemplo, eles falam mais ou menos o que você vai estudar dentro da escola. Então é interessante que você abra o edital da EAR e dê uma olhada nisso, beleza? Que eu acho que você pode ter curiosidade por algumas outras especialidades e acabar, quem sabe, prestando uma nova especialidade, caso você esteja sempre na mesma especialidade ou com dúvida da especialidade, beleza? Outra coisa é que o nível do estudo é diferente. Quando você está na EAR, o nível de estudo é nível técnico, beleza? Enquanto que na AFA, o nível de estudo é considerado nível superior. Muito embora existam discussões quanto à validade de um diploma militar no mundo civil. Como assim, Alexia? Talvez não seja tão interessante você ir para a AFA, né, pensando em ter uma graduação. Porque, por exemplo, se você vai para a infantaria, você vai ter a graduação em ciências militares, se eu não me engano. Ciências militares, essa graduação talvez não seja tão útil assim fora do mundo militar. Então, se é essa a sua vontade, acho que não sei se vale tanto a pena assim, acho que vale a pena uma pesquisa mais aprofundada para ver se vale a pena, beleza? Outra coisa que precisa ser dita tem a ver com a patente. Dentro da aeronáutica existe uma série de patentes que ditam a organização hierárquica da instituição. Como assim? Existe o cara que manda no outro, que manda no outro, que manda no outro, que manda no outro. O que isso significa de fato? A mesma coisa que acontece dentro de empresas. Você tem o chefe geral, você tem o chefe de seção, você tem o pessoal que está mais fazendo o trabalho braçal, entendeu? É exatamente da mesma forma. É lógico que dentro do meio militar a gente tem algumas regras que fogem um pouco do que a gente conhece como regras civis, né, dentro de uma empresa. Porém, ainda assim, as patentes funcionam mais ou menos dessa forma. Para quem vai para a AFA, você vai ter uma patente bem mais alta do que quem está indo para a EAR. E o que isso se traduz de fato para a gente? Bom, primeiro que o salário vai mudar um pouco, tá? E um pouco aí, acho que consideravelmente. Até porque a gente está falando de trabalhos muito diferentes, né? De tempo de escola muito diferente. Então, você vai ver aí que o soldo pós-formado na AFA e o soldo, que seria o salário, pós-formado na EAR, é, assim, consideravelmente diferente, tá bom? Porém, você também vai perceber que
Na EAR, você vai estudar durante menos tempo, então você vai ter a sua profissão muito mais rápido do que na AFA. Na AFA são 4 anos de formação e mais uma de especialização ali, a depender do curso que você escolher. E aí, né, essa especialização acontece em diferentes lugares do Brasil, mas necessariamente tem que ser feito. E só depois você vai entrar de fato no quadro dos militares empregados mesmo, né, para trabalhar. Na EAR, esse tempo já é menor ali, cerca de 2 anos e meio, beleza? Então, você acaba entrando para o quadro dos trabalhadores um pouquinho mais rápido. Em termos de vestibular, em termos de prova, bom, aí a gente tem uma mudança drástica, tá? A preparação tem que ser outra, porque a prova é muito diferente. Como assim? Para início de conversa, a gente tem uma prova que tem poucas questões, que seria a prova da AFA, e uma prova que tem muito mais questões, que seria a prova da EAR. Em nível de complexidade, a prova da EAR tem uma dificuldade de questões mais baixa, principalmente na parte de exatas, né, física e matemática. A AFA, embora tenha menos questões, cobra questões mais difíceis, mais complexas de serem feitas, mais demoradas de serem feitas. Muito provavelmente, você vai precisar de mais estudo para chegar às resoluções daquela questão, única e exclusivamente porque você vai precisar aprender a ligar os pontos entre diversas matérias que vão se juntar em uma única questão na prova da AFA. A prova da EAR já não acontece isso, a prova da EAR é bem direta, vai trazer para você ali, pedir para você resolver tal expressão, você resolve, marca o xizinho e tá tudo certo. Porém, 24 questões, você vai ter que estudar mais a parte básica de mais assuntos, enquanto que na AFA você vai estudar um pouco menos em termos de quantidade de assunto, porém com uma maior profundidade para que você aprenda a casar as matérias e acertar as questões. Em termos de matéria em si, elas são basicamente a mesma, tá? O que vai mudar é que na AFA vocês vão ter redação, então é preciso fazer uma preparação focada na redação. Na EAR, redação não existe, porém tem mais questões, como eu te disse, e tudo mais. Mas em termos de matéria mesmo, do que precisa ser estudado, quando você compara os editais, você vai ver que as matérias são bem parecidas, tá? Então, você poderia, por exemplo, usar o mesmo livro para estudar para as duas matérias. Agora, se vale a pena, é uma coisa que a gente vai ter que conversar em um outro vídeo, tá? Como é que você vai fazer para estudar para as duas, se é que vale a pena você estudar para as duas, beleza? Uma vez que você entendeu a diferença entre a AFA e a EAR, tem mais uma coisinha que eu preciso te falar. Na EAR você tem mais tempo para entrar. Como assim? Existe um limite de idade, eu não sei se eu tô te pegando de surpresa, caso seja o seu caso, né? Se você está sendo pego de surpresa quanto a isso, corra para o edital. Existe um limite de idade, você não pode fazer a prova em qualquer ano da sua vida aí, tá? Na EAR, você pode fazer a prova até os 23 anos no ano da prova, tá bom? De acordo com o edital, você não pode ter 25 anos no ano que você vai fazer a matrícula, beleza? Então, você vai ver que, fazendo umas continhas rápidas aí, o ano que você faz a prova, o último ano que você pode fazer a prova é com 23 anos. Já na AFA, isso muda completamente de cenário. A idade máxima para quando você vai fazer a matrícula é 23 anos, o que quer dizer que no ano que você faz a prova você só pode ter até 21 anos. Então a gente tem menos tempo para se preparar para a AFA. A idade limite da AFA é menor, então isso também deve ser levado em consideração na hora de você estudar. A AFA está lá em Pirassununga, no estado de São Paulo. Tem uma super escola, vários aviões, uma estrutura sensacional, tá? Inclusive o regime de estudo lá é interno total. Nos finais de semana você vai poder sair, mas durante a semana você vai ficar dentro da academia da Força Aérea, beleza? Não pode sair. Mas assim, é uma estrutura super legal, super interessante e que você vai conseguir viver bem lá, fazendo todo o seu treinamento durante esses 4 anos, estudando, cuidando da sua saúde e criando laços, né, com seus colegas e tudo mais. No caso da EAR, a escola fica em Guaratinguetá, também no estado de São Paulo.
O regime também é esse regime super fechado, né, de internato aí, que você vai ficar de segunda a sexta, pelo menos, dentro da escola. Nos finais de semana você pode sair, desde que, né, respeite os horários determinados para voltar. Durante a semana também tem as atividades, além do estudo, as atividades do meio militar, as atividades com os colegas e tudo mais. A estrutura também da EAR também é muito boa, tá? Não tenho o que reclamar de lá. Mas são lugares diferentes, são escolas diferentes, níveis diferentes, estudos diferentes e principalmente limites de idade diferentes, que é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração na hora da sua escolha, beleza? Me conta aqui embaixo qual vai ser a escola que você vai prestar esse ano, mesmo que seja do Exército, da Marinha, quero muito saber, beleza? Bom, a gente se vê por aí, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para o YouTube avisar tudinho o que rolar por aqui. Vai lá no Instagram também, que lá a gente conversa muito mais de pertinho, beleza? E o meu canal no Telegram tá cheio de material super interessante para vocês, eu tenho certeza que você vai gostar. Entra lá e receba toda semana vários áudios aí, material e tudo mais. A gente se vê, até a próxima, tchau!